Já parou para pensar em como a vida, especialmente na nossa idade, nos prega peças silenciosas, aquelas mudanças que parecem pequenas, insignificantes, mas que no fundo são como sussurros do nosso corpo, da nossa mente, tentando nos dizer algo importante. Muitas vezes, nós, ou mesmo quem nos cuida, as ignoramos, achando que é coisa da idade ou que logo passa. Mas a verdade, meus amigos, é que essa negação pode ter um custo muito alto. A dor de ver alguém que amamos, ou até mesmo sentir em nós mesmos uma diminuição repentina da vitalidade, da alegria de viver, do desejo de fazer as coisas simples do dia a dia. É algo que aperta o coração. É como se a pessoa estivesse se apagando aos poucos. E nós, sem saber o que fazer, nos sentimos impotentes. Mas, e se eu lhe dissesse que esses apagões não são um destino inevitável? E que, na verdade, eles são alertas claros, sinais que a grande maioria das pessoas acima dos 60 anos, e até mesmo antes, exibem muito antes de uma grande mudança na saúde, neste vídeo. Vamos mergulhar fundo em 5 desses sinais de alerta cruciais. Aqueles que 99% dos idosos, ou pessoas em envelhecimento, podem mostrar. E por que é absolutamente vital que não os ignoremos? Entender esses sinais pode ser o primeiro passo para uma intervenção a tempo, para mais qualidade de vida, para dias mais vibrantes e cheios de propósito. Fique comigo até o final, porque o último ponto pode ser o mais surpreendente e talvez o mais revelador de todos. Vamos começar com o primeiro e talvez um dos mais alarmantes sinais. Um que muitas vezes é confundido com uma simples falta de fome, a perda inexplicável de apetite e a consequente perda de peso. Pense bem quantas vezes já ouvimos alguém dizer: "Ah, fulano não está comendo bem ultimamente, mas é da idade. A gente come menos quando envelhece." Embora seja verdade que o metabolismo pode desacelerar um pouco, e a necessidade calórica talvez diminua marginalmente, uma perda significativa e sem explicação do apetite, acompanhada de perda de peso, nunca é algo normal ou a ser ignorado. Quando falo em perda de apetite, não me refiro a um dia ou outro em que a comida não apetece. Estou falando de uma mudança persistente, onde alimentos que antes eram adorados, como aquele pão de queijo quentinho no café da manhã ou o famoso bacalhau no almoço de domingo, perdem completamente o encanto. A pessoa pode começar a recusar refeições, a comer porções minúsculas, ou a dizer que já está cheia depois de algumas garfadas. E o mais preocupante é quando essa falta de interesse em comer se traduz em roupas que ficam largas, uma notável diminuição da massa muscular ou uma aparência mais frágil. Essa perda de peso é um sinal de alerta gigante, uma bandeira vermelha que o corpo está levantando. Por que isso é tão importante? Porque a nutrição é a base da nossa saúde. Sem uma ingestão adequada de nutrientes, nosso corpo começa a definhar. A perda de apetite pode levar à desnutrição, à sarcopenia, que é a perda de massa muscular e força, algo que nos torna mais fracos, menos capazes de realizar tarefas simples e, consequentemente, mais vulneráveis a quedas. A imunidade também cai, nos deixando mais suscetíveis a infecções e demorando mais para nos recuperar de doenças. É um ciclo vicioso: menos comida, menos energia, menos força, mais problemas de saúde. É como tentar dirigir um carro sem combustível. Ele simplesmente não vai andar. O que fazer quando se percebe isso? O primeiro e mais fundamental passo é procurar um médico. A perda de apetite e peso
Pode ser um sintoma de diversas condições médicas sérias que precisam ser diagnosticadas e tratadas, desde problemas dentários que dificultam a mastigação, passando por efeitos colaterais de medicamentos, problemas digestivos, doenças da tireoide, depressão e, em casos mais raros, até mesmo condições mais graves, como alguns tipos de câncer. Somente um profissional de saúde poderá investigar a causa e propor um tratamento adequado. Mas além da investigação médica, há muito que podemos fazer no dia a dia para estimular o apetite e garantir que a nutrição seja suficiente. Uma estratégia é focar em alimentos de alta densidade nutricional, ou seja, que ofereçam muitos nutrientes em pequenas porções. Pense em abacate, azeite de oliva, ovos, carnes magras, leguminosas, castanhas e sementes, em vez de 3 grandes refeições que podem parecer intimidatórias. Tente oferecer ou consumir pequenas refeições mais frequentes ao longo do dia. 6, 7 ou até 8 mini-refeições. Isso pode ser menos opressor e mais fácil de gerenciar para o sistema digestivo. Tornar o momento da refeição mais agradável também faz uma enorme diferença. Comer em companhia, em um ambiente tranquilo e convidativo, pode estimular o apetite. A comida precisa ter um bom aroma, uma boa apresentação e ser fácil de mastigar e engolir. Se houver dificuldade em mastigar, alimentos mais macios, como purês, sopas cremosas, vitaminas de frutas com iogurte ou leite, podem ser ótimas opções. E não subestime o poder dos sabores que a pessoa mais gosta. Às vezes, um prato simples e reconfortante, que traz boas memórias, pode ser o que quebra a barreira da falta de apetite. A hidratação também é crucial. Muitas vezes, a desidratação leve pode afetar o apetite e o bem-estar geral. Ofereça água, chás de ervas, sucos naturais com moderação devido ao açúcar ao longo do dia. E não podemos esquecer da proteína. É ela que ajuda a manter e construir massa muscular. Certifique-se de que cada refeição contém uma boa fonte de proteína, seja carne, peixe, ovos, laticínios ou fontes vegetais como feijão, lentilha e grão de bico, em alguns casos, e sempre com orientação médica ou de um nutricionista. Suplementos nutricionais podem ser indicados para complementar a dieta. Lembro-me de Dona Maria, que sempre foi uma cozinheira de mão cheia, famosa por sua feijoada. De repente, ela começou a recusar até mesmo um pedaço de pão. E suas roupas ficaram largas. A família, de início, pensou que era apenas cansaço. Mas quando ela começou a ter menos energia para suas caminhadas diárias e a assistir menos à novela, eles se preocuparam. Levaram-na ao médico e descobriram que era uma combinação de efeitos colaterais de um novo medicamento e uma leve depressão, com ajustes na medicação, terapia e pequenas refeições mais nutritivas. A Dona Maria voltou a se interessar pela vida e, aos poucos, até mesmo a experimentar uma colher da sua tão amada feijoada. A atenção aos detalhes foi o que fez a diferença. Agora que falamos sobre a importância de nutrir o corpo, vamos para o segundo sinal, que muitas vezes anda de mãos dadas com o primeiro e que pode ser igualmente desgastante: a fadiga extrema e a falta de energia para as tarefas mais básicas do dia a dia. Não estou falando daquele cansaço normal depois de um dia agitado ou de uma noite mal dormida. Refiro-me a uma exaustão profunda, que não passa mesmo depois de descansar. Uma sensação de que as baterias estão completamente descarregadas, sem conseguir recarregar. Como se manifesta? A pessoa pode ter dificuldade imensa para sair da cama pela manhã, precisando de cochilos frequentes e longos durante o dia.
Mesmo tendo dormido bem à noite, tarefas simples, como preparar uma refeição, tomar banho, se vestir ou mesmo fazer uma ligação telefônica, tornam-se obstáculos intransponíveis, causando uma sensação de sobrecarga e esgotamento. Aquele desejo de caminhar no parque, de cuidar das plantas ou de visitar amigos desaparece, substituído por uma vontade avassaladora de apenas ficar sentado ou deitado. É uma inércia que rouba a qualidade de vida. Por que esse cansaço excessivo não pode ser ignorado? Porque ele raramente é apenas da idade. A fadiga extrema pode ser um sintoma de condições de saúde subjacentes que precisam de atenção. Estamos falando de problemas cardíacos que afetam a circulação, disfunções da tireoide que regulam nosso metabolismo, anemia por falta de ferro, apneia do sono que impede um sono reparador, dores crônicas que minam a energia e, claro, a depressão, que é uma das maiores causas de exaustão em idosos. Se ignorada, essa fadiga pode levar à perda de independência. Há um risco maior de quedas por fraqueza. E há um isolamento crescente, o que nos leva ao próximo sinal. Então, o que fazer novamente? A primeira atitude é procurar um médico para investigar as causas. Exames de sangue podem revelar deficiências nutricionais, anemia ou problemas de tireoide. Um exame cardíaco pode descartar problemas no coração. Mas, além da avaliação médica, há hábitos que podem ajudar a combater essa fadiga. Comece com a higiene do sono. Estabeleça um horário regular para dormir e acordar. Crie um ambiente escuro, silencioso e fresco no quarto. Evite telas celulares, tablets, TVs pelo menos 1 hora antes de deitar e reduza o consumo de cafeína e álcool, especialmente à noite. A atividade física leve e regular, acredite ou não, pode ser um poderoso energizador. Uma caminhada suave no quarteirão, exercícios de alongamento ou yoga para idosos, ou até mesmo algumas voltas dentro de casa. Podem melhorar a circulação, fortalecer os músculos e liberar endorfinas que aumentam a sensação de bem-estar. Claro, sempre com a aprovação do médico. A alimentação equilibrada, rica em nutrientes, como já mencionamos no primeiro ponto, também é fundamental para fornecer a energia necessária. A hidratação adequada é outro pilar muitas vezes. A desidratação leve se manifesta como fadiga. E, por fim, o manejo do estresse, técnicas de relaxamento, como a meditação ou hobbies que tragam prazer, podem reduzir a carga mental que contribui para o cansaço. Lembro-me do seu João, um senhor que adorava cuidar da sua pequena horta. De repente, ele começou a passar o dia sentado, sem forças para levantar as ferramentas. A família o levou ao médico e descobriram que era uma anemia severa. Com o tratamento e ajustes na dieta, o seu João voltou, aos poucos, a capinar, plantar e colher com o mesmo entusiasmo de antes. Passando para o terceiro sinal, que toca profundamente na nossa alma e na forma como nos conectamos com o mundo, o isolamento social e a perda de interesse. É natural que, com a idade, o círculo social mude, amigos podem se mudar, adoecer ou partir. Mas o que não é normal é um afastamento ativo e persistente, uma recusa em participar de atividades que antes traziam alegria, ou uma diminuição drástica na comunicação com familiares e amigos. Como ele se manifesta? A pessoa pode começar a recusar convites para passeios, festas de família ou encontros com amigos, hobbies que antes eram paixão, como a costura, a leitura, jogos de cartas ou a jardinagem. São completamente abandonados. O telefone toca, mas não há interesse em atender.
A pessoa pode passar a maior parte do dia sozinha, sem estímulo, sem conversas, sem risadas. É como se um véu de indiferença caísse sobre tudo o que antes dava sentido à vida. E por que isso é tão preocupante? Porque somos seres sociais. A solidão e o isolamento prolongado são tão prejudiciais à saúde quanto fumar ou ter obesidade. Eles aumentam o risco de depressão, ansiedade, declínio cognitivo e até mesmo de doenças cardiovasculares. A falta de interação social e de estímulos mentais pode acelerar o processo de perda de memória e outras funções cerebrais. A qualidade de vida despenca e a pessoa se sente invisível, esquecida. O que fazer para combater o isolamento? É preciso um esforço consciente para manter e estimular a conexão. Incentive ou ajude a pessoa a participar de grupos comunitários, centros de convivência para idosos, aulas de artesanato, dança ou canto, visitas regulares da família, mesmo que curtas, e videochamadas podem fazer uma enorme diferença. Ajude a pessoa a se reconectar com antigos amigos ou a fazer novos, ter um animal de estimação. Para quem tem condições de cuidar, pode trazer companhia, propósito e alegria. O voluntariado, mesmo que por poucas horas, em uma causa que a pessoa acredite, pode restaurar a sensação de utilidade e valor. Se houver sinais claros de depressão ou ansiedade, a ajuda profissional de um psicólogo ou psiquiatra é fundamental. E lembre-se, a tecnologia pode ser uma grande aliada para manter contatos, seja por mensagens, fotos ou chamadas de vídeo. Lembro-me da Dona Lúcia, que antes adorava ir ao bingo e de repente não queria mais sair de casa. Passava os dias olhando pela janela, a neta dela, com muito carinho. A convenceu a fazer aulas de tricô online. Começou devagar. Mas logo a Dona Lúcia estava fazendo amizades no grupo virtual e, em pouco tempo, até mesmo se arriscando a sair para tomar um café com as novas amigas. E o quarto sinal, que é visível a olho nu, mas muitas vezes interpretado erroneamente como simples desleixo ou preguiça, as mudanças na higiene pessoal e na aparência. Não se trata de vaidade, mas sim de um indicador importante de bem-estar geral. Como isso se manifesta? A pessoa pode começar a apresentar cabelo desarrumado e sujo, roupas manchadas ou amassadas, cheiro corporal desagradável, o cuidado com a boca, com a pele, com as unhas, que antes era uma rotina, passa a ser negligenciado. Homens podem deixar de se barbear. Mulheres de se pentear ou usar maquiagem. É uma mudança perceptível para quem convive. Um contraste com o que a pessoa era antes. Por que não podemos ignorar essas mudanças? Porque elas podem ser um espelho de problemas muito mais profundos. A dificuldade em manter a higiene pode indicar limitações físicas, como dor nas articulações que impede movimentos, fraqueza que dificulta levantar os braços, ou problemas de equilíbrio que tornam o banho perigoso. Pode ser também um sinal de declínio cognitivo, onde a pessoa simplesmente esquece a necessidade de se cuidar, perde a capacidade de planejar a sequência de ações para um banho, ou se confunde com os produtos e, claro, é um sinal clássico de depressão, onde a perda de energia e interesse se manifesta na falta de autocuidado. Além disso, a má higiene aumenta o risco de infecções na pele, boca e em outras partes do corpo. O que podemos fazer? A abordagem deve ser gentil e sem julgamentos. Ofereça ajuda discretamente, se a dificuldade for física. Avalie o ambiente a barras de apoio no banheiro, um banco para o chuveiro, o chão é escorregadio. Tornar o processo mais fácil e seguro
é crucial. Simplificar a escolha de roupas, talvez com peças mais confortáveis e fáceis de vestir, pode ajudar. Estabelecer rotinas claras e talvez lembretes visuais ou verbais para as tarefas de higiene. Se houver suspeita de depressão ou declínio cognitivo, buscar ajuda médica para um diagnóstico e tratamento é fundamental. Em alguns casos, a ajuda de um cuidador profissional pode ser necessária para garantir a higiene e a segurança. Lembro-me do professor aposentado, que sempre foi impecável, com suas camisas engomadas e cabelo bem arrumado. Começou a aparecer desleixado, e a família, preocupada, descobriu que ele estava no início de um quadro de Alzheimer, o que tornava a sequência de tarefas de higiene um desafio intransponível para ele. Com o apoio certo e uma rotina mais estruturada, ele conseguiu recuperar parte da sua dignidade e bem-estar. E agora, para o nosso último sinal, um que é um grande preditor de perda de independência e que pode ter consequências graves, o aumento das quedas e a perda de equilíbrio. Uma queda ocasional pode acontecer com qualquer um, mas quando se torna um padrão, quando a pessoa começa a tropeçar com frequência, a precisar se agarrar em móveis para se mover, a perder o equilíbrio ao se levantar ou caminhar, ou pior, a ter quedas reais, é um alerta que não podemos, de forma alguma, ignorar. Como isso se manifesta? Você pode notar que a pessoa anda de forma mais hesitante, arrastando os pés, ou com uma base mais larga, como se estivesse sempre procurando apoio. Ela pode relatar sustos ou quase quedas frequentes, mesmo em ambientes familiares. As quedas em si podem variar de um escorregão sem grandes consequências a uma queda mais séria que resulta em machucados, hematomas ou fraturas. O mais perigoso é quando o medo de cair se instala, levando a pessoa a evitar se mover, tornando-se mais sedentária. O que, ironicamente, enfraquece ainda mais os músculos e o equilíbrio, aumentando o risco de novas quedas. Por que isso é um sinal tão crítico? As quedas são a principal causa de lesões e morte acidental em idosos. Uma fratura de fêmur, por exemplo, pode ser devastadora, levando a longos períodos de recuperação, perda de mobilidade e, em muitos casos, a uma diminuição significativa na qualidade de vida e na expectativa de vida. Mas as quedas também são um sintoma, um indicativo de que algo mais está errado. Podem ser causadas por fraqueza muscular, problemas de visão ou audição, tonturas devido à pressão baixa ou efeitos colaterais de medicamentos, problemas neurológicos ou até mesmo condições do ambiente doméstico. O impacto vai além do físico. O medo de cair pode levar ao isolamento social, como discutimos antes, e à depressão, criando um ciclo vicioso de declínio. Então, o que podemos fazer para prevenir e intervir, assim como nos outros sinais? O primeiro passo é uma avaliação médica completa. O médico pode revisar a lista de medicamentos, pois alguns podem causar tontura ou desequilíbrio. A visão e a audição devem ser checadas, pois deficiências sensoriais aumentam o risco de quedas. Exames podem investigar problemas cardíacos ou neurológicos em muitos casos. A fisioterapia é fundamental. Um fisioterapeuta pode criar um programa de exercícios personalizado para fortalecer os músculos, melhorar o equilíbrio e a marcha, e aumentar a confiança da pessoa. Exercícios como Tai Chi ou Yoga adaptado para idosos também são excelentes para melhorar o equilíbrio e a flexibilidade. A segurança do ambiente doméstico é crucial. Remover tapetes soltos, fios espalhados e qualquer obstáculo no chão.
Melhorar a iluminação, especialmente em corredores e escadas. Instalar barras de apoio no banheiro, ao lado do vaso sanitário e dentro do chuveiro. Usar sapatos adequados, com solado antiderrapante e que ofereçam bom suporte, evitando chinelos ou sapatos muito largos. Certificar-se de que a pessoa tem acesso fácil a óculos e aparelhos auditivos, se necessário, e que eles estejam sempre limpos e funcionando. A nutrição também desempenha um papel aqui. Uma dieta rica em cálcio e vitamina D é importante para a saúde óssea, e proteínas para a massa muscular, o que ajuda na força e no equilíbrio. Lembro-me da Dona Rosa, uma senhora muito ativa que, depois de 2 quedas em casa, ficou com tanto medo que parou de sair. Com a ajuda da família e de um fisioterapeuta, que a ajudou com exercícios e a reorganizar a casa, ela não só recuperou a confiança, mas também a alegria de passear na rua. Viu só esses 5 sinais: a perda de apetite e peso inexplicada, a fadiga extrema, o isolamento social, as mudanças na higiene pessoal e o aumento das quedas. Não são meras manifestações inevitáveis da velhice. Pelo contrário, eles são como um sistema de alarme interno, avisando que algo precisa da nossa atenção. Eles estão interligados de formas que nem sempre percebemos. Uma perda de apetite pode levar à fraqueza, que causa fadiga, que, por sua vez, contribui para o isolamento e para a dificuldade de se cuidar, aumentando o risco de quedas. É um ciclo que, se não for interrompido, pode levar a um declínio rápido e indesejado. Mas a boa notícia é que reconhecer esses sinais é o primeiro e mais poderoso passo para mudar a rota. Não os ignorar significa ter a chance de intervir a tempo, de buscar ajuda profissional, de adaptar o ambiente, de mudar hábitos, de retomar o controle da saúde e da qualidade de vida. Pequenas mudanças, feitas com carinho e persistência, podem fazer uma diferença gigantesca. É sobre dar a si mesmo, ou a quem você ama, a oportunidade de viver com mais dignidade, mais autonomia e mais alegria em cada dia. Não se trata de buscar a imortalidade, mas sim de garantir que os anos que temos pela frente sejam vividos com o máximo de bem-estar e propósito. Eu adoraria saber a sua opinião. Você já presenciou algum desses sinais em alguém que você ama, ou talvez em você mesmo? Que atitudes você tomou? Compartilhe suas experiências e seus pensamentos nos comentários abaixo. Suas histórias podem inspirar e ajudar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. E se este vídeo trouxe informações valiosas para você, se ele tocou seu coração ou acendeu uma luz, por favor, deixe o seu gostei. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim, você não perderá nenhum conteúdo que preparamos com tanto carinho para ajudar você a viver seus melhores anos. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a vitalidade é uma escolha. Escolha cuidar de si, escolher observar, escolher agir. Viva sua melhor vida em todas as idades.